Olá, aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento com a cronologia da vida de Cristo. Estamos terminando aqui o João capítulo 7. É aparentemente uma referência à Páscoa. Vou ler então capítulo 6, verso 4 e 7, verso 1 de João. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Após essas coisas, Jesus continuou andando pela Galileia, já que não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas eu tenho três coisas que quero comentar aqui. Primeiro, que eu não entendo o porquê dessa informação, quer dizer, a hora Páscoa, a festa estava... Para quê? Mas, pelo menos, nos dá um ponto de referência cronológico. Isso. Agora, após essas coisas, todo o conteúdo do capítulo 6 aconteceu, quer dizer, de João, aconteceu na Galileia. Para que então fazer questão de dizer que Jesus continuou lá? Capítulo 6, verso 4 diz que a Páscoa estava próxima, mas 7,2 diz que a festa dos tabernáculos estava próxima. Um intervalo de 6 meses. Enquanto varão temente a Deus, Jesus tinha a obrigação de ir a Jerusalém para a Páscoa, de sorte que certamente ele foi, embora nenhum dos 4 evangelhos registre o fato. Entendo que ele foi, sem alarde, e voltou imediatamente à Galileia, pelo motivo dado na segunda metade do verso. O pessoal estava querendo matá-lo. Então, eu repito que entre capítulo 6, 71, último verso, e capítulo 7, verso 2, isso é de João, houve um intervalo de 6 meses. Agora, para acontecimentos que ocorreram durante esse período de 6 meses, você pode ver Mateus, capítulo 15, verso 1, até capítulo 18, verso 35. Mateus, capítulo 7, verso 1, até capítulo 9, verso 50. E Lucas, capítulo 9, versos 18 a 50. Tudo dentro do mesmo capítulo. Agora, vamos a Jesus respondendo aos escribas e fariseus. Está em Mateus e em Marcos. Eu vou ler nessa sequência. Então, primeiro, Mateus, capítulo 15, versos 1 a 9. Então, os escribas e fariseus de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que transgridam os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Aí ele respondendo disse-lhes: E porque vocês transgridam até mesmo o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar pai ou mãe terá de ser executado. Mas vocês dizem: quem quer que diga a seu pai ou a sua mãe qualquer benefício que vocês poderiam receber de mim é uma oferta a Deus, esse não pode honrar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês têm anulado o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos de homens. Algumas coisas aqui.
no capítulo, verso 4, aqui estamos ainda em Mateus, verso 4, em vez de ordenou dizendo, talvez 1,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior, tem meramente disse, como na nova versão em linguagem de hoje. Outra coisa do tipo, no verso 5, ou 6, quis falar, talvez metade de 0,5% dos manuscritos gregos segue-se outra vez de qualidade objetivamente melhor, omitem ou sua mãe, como na nova versão internacional. Não bastando, essa versão internacional tem uma nota de rodapé que nos informa, aspas, alguns manuscritos acrescentam ou sua mãe, fecha aspas. Por alguns, eles querem dizer meramente 1.700 contra 4. Isso não seria um uso desonesto da língua nacional, hein? Mais um caso. No verso 8, talvez 2% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem se aproxima de mim com sua boca. Nas versões modernas, nova língua atualizada, enfim. É cansativo, viu? É cansativo. Agora, quando Jesus diz aqui, terminando no verso 9, adora ensinando com doutrina e mandamentos dos homens, isso está em Isaías, capítulo 29 e verso 13. Agora eu pergunto, será que não existem tais doutrinas na nossa igreja? O soberano Jesus declara que esse tipo de culto é em vão. Se não está te fazendo bem, você está perdendo tempo. E talvez, se fazendo dano, pode fazer mal. Sabe? Eu poderia dar alguns exemplos. Agora vamos ao texto paralelo em Marcos, capítulo 7, versos 1 a 13, que eu vou dividir, no entanto, em 2 parágrafos. Então, primeiro, 1 a 4, isso é Marcos, capítulo 7. E ora, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém chegaram até ele, e ao verem alguns de seus discípulos comendo pão com as mãos impuras, isto é, por lavar cerimonialmente, acharam ruim. Abre parênteses. Porque os fariseus, aliás, todos os judeus, não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, seguindo a tradição dos anciãos. Quando chegam do mercado, não comem sem se lavar. E existem muitas outras coisas que eles receberam para observar: lavar copos, jarros, vasos de metal e divãs. Fecha parênteses. Por enquanto, eu quero comentar o que está aqui no verso 1, Marcos 7, vindo de Jerusalém, mas Jesus está na Galileia. Esse pessoal estava longe de casa. Mas para quê? Tanto esforço, era longe. Parece que resolver o tal problema de Jesus agora representava uma necessidade. Eles estavam realmente sentindo a ameaça. Agora, por que será que nos versos 3 e 4, Marcos fala essa coisa toda dos costumes do judeu? É que ele estava escrevendo para um público romano. E é para eles que ele dá a explicação. O que, aliás, também ajuda a outros como nós que não somos judeus, né? Então, serviu. Tá bom, obrigado, Marcos. Prosseguindo, vou ler agora 5 a 13, ainda Marcos 7. Então, os fariseus e os escribas perguntaram a ele:
porque não andam os teus discípulos de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar. Aí ele respondendo disse: bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, vírgula, ou, aspas, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas é em vão que me veneram ensinando mandamentos de homens como doutrinas, fecha aspas. Porque, havendo deixado o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição de homens, lavar jarros e copos e muitas outras coisas parecidas que vocês fazem. Ele seguiu dizendo-lhes: vocês sabem muito bem como anular o mandamento de Deus para que possam manter a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser pai ou mãe terá de ser executado. Mas vocês dizem que se um homem disser ao pai ou à mãe: qualquer proveito que vocês poderiam ter recebido de mim é corban, isto é, uma oferta para Deus, então vocês não deixam que ele faça mais nada por seu pai ou sua mãe, tornando a palavra de Deus sem efeito pela vossa tradição que vocês mesmos têm transmitido. Sim, vocês fazem muitas coisas desse tipo. Fecha aspas. Agora, é que esse pessoal, os fariseus, etc., eles usavam a tradição como um instrumento de dominação para controlar o povo. E Jesus estava desafiando, né, aquele controle aí, eles não gostaram. Agora, Jesus disse: bem, profetizou Isaías acerca dos hipócritas. E Jesus sabia o que eles estavam fazendo e ele não fez nada para conciliá-los. Não. Agora, no verso 8, essa coisa de lavar jarros, etc., menos que 2% manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior, posso provar isso, omitem lavar jarros, etc., fazem. Como já sabe, aquelas versões modernas. Agora, verso 10. Jesus citou realmente Moisés, está isso em Êxodo, capítulo 20, verso 12, e também no capítulo 21, e verso 17. Pode conferir mais tarde. Agora, esse tal negócio de Corban. Aquilo pede uma pergunta, digamos, inconveniente. Aonde foi parar aquele dinheiro, aqueles bens? Presumivelmente foi parar nos bolsos daqueles líderes, o que significa que eles estavam realmente roubando dos velhos. E aquilo não foi na lei, aquilo foi invenção deles. Então, pronto, podemos prosseguir. Agora, Jesus ainda está dialogando com aquele pessoal, agora vamos ver o que contamina. Está também em Mateus e Marcos, só que agora eu vou ler Marcos primeiro. Marcos 7, 14 a 23. Eu vou dividir em dois para primeiro 14 a 16. Marcos. E convocando toda a multidão, ele, isto é, Jesus, lhes disse: ouçam-me todos e entendam, não há nada fora do homem que, nele entrando, possa contaminá-lo. Antes, as coisas que saem dele são elas que o contaminam. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Duas coisas aqui. Possa contaminá-lo, como o contexto que segue deixa claro,
o Senhor estava comentando unicamente coisas ingeridas pela boca. É claro que as pessoas vivem sendo contaminadas pelas coisas que veem e ouvem, e cada vez mais agora com televisão e a internet de passagem. Agora, essas coisas tristes. Em torno de 1% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior omitem o verso 16 por inteiro. Se alguém tem ouvido, por inteiro. E por isso, já sabe, algumas versões modernas, se não cortam fora, colocam entre colchetes. Ainda, Marcos 7, vou ler agora 17 a 23. Quando ele deixou a multidão e entrou numa casa, os seus discípulos começaram a indagá-lo acerca da parábola. E ele diz a eles: será possível que vocês não conseguem entender? Não percebem que nada de fora que entre no homem pode contaminá-lo? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, que depois expele as partes impuras da comida. E ele seguiu dizendo: o que sai do homem é isso que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus propósitos, adultérios, fornicações, assassínios, roubos, cobiças, malignidades, engano, lascívia, um olho maligno, blasfêmia, arrogância, estupidez. Todas essas coisas malignas procedem de dentro e contaminam o homem. Agora preciso comentar a minha tradução no verso 19. Uma tradução ao pé da letra seria, aspas, em seu estômago, indo então para o esgoto, dessa forma tornando puras todas as comidas. Fecha aspas. Mas eu entendo que Jesus estava se referindo ao processamento no estômago como tendo um efeito purificador, já que o esgoto faz exatamente o contrário, tá? Talvez 10% dos manuscritos gregos fecham a citação com esgoto, o que faz Jesus, atenção, o que faz Jesus declarar que todas as comidas seriam limpas, o que não é o caso. Agora, então, vamos a Mateus, passagem paralela, verso 10 a 20, que também vou separar em dois parágrafos. Primeiro, verso 10 a 14. Convocando a multidão, disse-lhes: ouçam e entendam, não é o que entra na boca que profana o homem, mas o que sai da boca. É isto que profana o homem. Então, seus discípulos vieram e lhe disseram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos ao ouvirem esse dito? Mas, como resposta, ele disse: cada planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ignorem eles, tão cegos guiando cegos, e se um cego guia outro cego, outros cairão numa vala. Duas coisas aqui. Quando fala aqui de o que profana o homem, Jesus estava falando de se tornar cerimonialmente impuro. Era isso que os fariseus estavam cobrando, só para você entender o tal do profanar. Agora, no verso 14, ignorem eles. Outra vez eu digo que Jesus não fez nenhum esforço visando conciliar ou converter os fariseus
Mas, atenção, apesar disso, alguns se converteram mesmo assim. Lembraram o tal dos cães, lá em Mateus 7, verso 6. Agora, então, vou prosseguindo com o segundo parágrafo, versos 15 a 20. Até aqui, você sabe, paralelo a Marcos. Aí Pedro reagiu e disse-lhes: explica-nos essa parábola. Aí Jesus disse: será que vocês continuam sem entendimento? Ainda não entendem que tudo o que entra na boca vai para o estômago e é expelido para o esgoto? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Essas são as coisas que profanam o homem, porque do coração do homem procedem pensamentos malignos, assassinatos, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que profanam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não profana o homem. Aqui já comentamos praticamente tudo, menos quando aqui diz uma lista adultérios e fornicações. Quero enfatizar que este aqui é um de vários lugares onde ambos esses vocábulos, adultério e fornicação, aparecem na mesma lista de pecados. Daí, fica claro que tem áreas semânticas distintas. Como isso, fornicação, ou com isso, fornicação não inclui adultério. E traduzir fornicação como imoralidade sexual ou coisa que valha é enganar o leitor. Numa lista, você não coloca sinônimos, são coisas distintas. Vamos, então, agora a outra situação, a mulher cananeia, ainda em Mateus e Marcos, que vou ler nessa sequência. Primeiro, Mateus 15, versos 21 a 28, vou ler tudo. Partindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. De repente, uma mulher cananeia, saindo daquelas cercanias, gritou para ele, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente demonizada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos vieram e instaram com ele, dizendo: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas respondendo, ele disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela veio e o adorou de joelhos, dizendo: Senhor, ajuda-me. Mas respondendo, ele disse: não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, que seja para contigo como desejas. E a filha dela foi curada a partir daquela hora. Agora, esse caso sempre me comove, viu? Jesus foi um pouco duro, não, mas vamos lá. Verso 23. Jesus não respondeu nada. É que a mulher, enquanto cananeia, ela falou filho de Davi. Quer dizer, ela apelou para o Messias judaico, em quem ela, cananeia, não tinha direito. Mas eu pergunto, como poderia ela saber que Jesus era o Messias? Filho de Davi, ela chamou ele, mas como ela sabia disso?
Eu desconfio que tenha coisa entre as linhas do relato. Para uma explicação maior, favor de ver meu artigo Uma Migalha para um Cachorrinho, ou no apêndice de algum Novo Testamento, então, no novo livro Questões Controversas. Eu tenho um artigo longo sobre observação explicando esse caso. Agora, no verso 24, Jesus disse que ele só foi enviado à casa de Israel. Agora, embora a missão global de Jesus incluísse o mundo inteiro, pode ver, inclusive, a grande comissão em Mateus 28, 19 e 20 e tal. De fato, na verdade, o ministério terreno dele foi dirigido exatamente à casa de Israel. Agora, obviamente a mulher estava ouvindo tudo. Então, a segunda vez, ela entendeu o recado e ela deixou de lado o apelo ao Messias. Meramente, Senhor, me ajuda. Agora, esse tal negócio de chamar a mulher de cachorro, poderíamos até achar que Jesus foi um tanto duro com ela, mas dessa forma ele de fato realçou a fé e a humildade dela. Aliás, ela ganhou sua migalha, né? Ganhou sua migalha. Geralmente o que gentio naquele tempo ganhava era uma migalha, que o ministério era para Israel mesmo. Agora podemos ler Marcos, que é outra vez o texto paralelo. Marcos capítulo 7, versos 24 a 30, vou ler tudo. Então, Jesus, se preparou e partiu para a região de Tiro e Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, mas não conseguiu se manter despercebido. Aliás, assim que ouviu a respeito dele, uma mulher cuja filhinha tinha um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. Ora, a mulher era grega, Ciro-fenícia, de origem, e ficou rogando-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus disse a ela: Deixa que os filhos sejam fartados primeiro, pois não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aí ela respondeu e disse a ele: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele diz: Por esse dizer podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Ela foi para casa e viu que o demônio tinha ido embora e que a filha tinha sido colocada sobre a cama. Agora, não posso entrar em detalhe, mas eu digo que, obviamente, o Espírito Santo avisou essa mulher. Ela não tinha como saber que Jesus estaria, etc, etc. Você precisa ler aquele artigo. Muito bem. Quando aqui diz que, no verso 25, que ela se lançou aos pés, o que já lemos em Mateus deixa claro que isso ocorreu antes deles chegarem na casa. Estavam chegando quando aconteceu tudo isso. Agora, Jesus disse respeito a cachorrinhos. Ora, é claro que cachorros grandes não estariam na casa, tá bom? De sorte que estes seriam animais de estimação pequenos, ou, caso contrário, filhotes. Agora, este episódio sempre me comove. Com efeito, Jesus chamou a mulher de cão. Parêntese, era o que os judeus diziam dos gentios naquela época. Os judeus chamavam os gentios de cachorro mesmo. Né? Mas não seria o caso aqui realmente. O que ela aceitou a classificação.
ela tinha propósito resoluto de conseguir sua migalha e conseguiu, graças a Deus. Também nos deixou um belo exemplo de humildade e fé. Aquela mulher queria e insistiu. Amém. Bem feito, mulher, bem feito. Eu digo outra vez, vá ver esse artigo, que esse caso exige explicação maior. Agora, terminando então este vídeo, só quero observar que aqui Jesus, não, mas ela achou a filha colocada sobre a cama. O verbo colocar está, de fato, no tempo mais que perfeito e na voz passiva. Eu digo assim, parece que a criança estava fraca demais ou era pequena demais para subir na cama sozinha. Então, estava lá o tempo todo, não sabemos. Mas então, por hoje é só. Agradecemos a atenção e Deus abençoe.